Dia, sejam todos muito bem-vindos para mais esse grande encontro, de Joana de Ângeles, onde estaremos abordando o tema o Espiritismo e os desafios da família perante a delinquência e a violência. Bom dia, minha amiga Jo, tudo bem? Vamos lá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 21º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. Hoje vamos conversar sobre o Espiritismo e os desafios da família perante a violência e a delinquência. Então, após a prece, vamos estudar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos em que aqui vamos estar falando sobre Joana de Ângeles. Que possamos nós nos envolver nas reflexões que esse Espírito nos traz através do estudo do encontro de hoje, Senhor. Abençoa todos nós, abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, a todas as casas que nesse momento estão recebendo essa mensagem, Senhor. E assim em Teu nome, em nome dos guias, dos benfeitores da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, em nome de Joana de Ângeles, que possamos dar por iniciado as nossas tarefas no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Estudaremos essa manhã a gênese e os efeitos da delinquência e da violência. Nosso objetivo é entender a origem e os danos causados pela delinquência e pela violência. Qual a origem dessa natureza? Observem estas gravuras, analisem bem. Já voltamos. Vocês observaram e analisaram as gravuras? A delinquência e a violência afetam a todos. Todos somos vítimas em potencial. Mas será que tem uma causa? Jô, o que você acha? Com certeza. A causa está no nosso estado de imperfeição espiritual. Vimos que o nosso estado ainda é de espíritos imperfeitos e que carregamos em nossos sentimentos o egoísmo e o orgulho. Quantas famílias são afetadas todos os dias por esses transtornos sem nos darmos conta? Não é mesmo, Sandra? E agora, para compreendermos as causas e os efeitos da violência, vamos assistir à história A Arma Infalível. Certo dia, um homem que estava com ódio por ter sido demitido do emprego, resolveu escrever uma carta para seu ex-patrão, insultando-o. O ex-patrão, ao ler a carta, ficou tão furioso que, ao enxergar uma peça de carro jogada no chão, gritou com seu gerente, chamando-o de relaxado. O gerente, indignado, guardou a ofensa no coração e, quando chegou em casa, despejou toda aquela ofensa em cima da esposa, dizendo que ela era descuidada por não ter limpado seu sapato direito. A esposa, muito aborrecida, foi para a cozinha, cobrar da empregada o serviço por ela mal feito, chamando-a de preguiçosa. A empregada ficou tão irada que, ao passar perto do cachorro, que dormia sossegadamente na porta da cozinha, deu-lhe um enorme chute. O cão saiu correndo e ganindo de dor, mas ao avistar a vizinha que saía de casa, mordeu-lhe a perna. A senhora, gritando e xingando, foi levada até o posto de saúde. Lá, o enfermeiro
rapaz calmo e gentil, ao atendê-la, foi por ela humilhado, ao chamá-lo de negligente por não realizar o curativo de modo que ela queria. O rapaz, que estava muito irritado, quando chegou em casa, viu sua mãezinha que o aguardava, mas logo ele começou a gritar, dizendo que ela era responsável por toda a humilhação que ele havia passado, por ter que trabalhar muito para sustentar a casa. A mãezinha abraçou-o carinhosamente, agradeceu toda a sua dedicação e disse-lhe que Jesus foi humilhado, mas revidou com amor. O rapaz, percebendo sua má atitude, pediu desculpas à sua mãe e os dois se abraçaram. Naquele momento, a projeção destrutiva do ódio morrera afinal ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Vocês observaram que tudo começou pela força do pensamento de uma pessoa que extravasou sua raiva em outra pessoa e assim sucessivamente, como se fosse uma bola de neve. Todas as pessoas acolheram as vibrações de ódio e violência, que é o efeito do pensamento. Eu pergunto, por quê? Porque eles estavam distraídos para o convite de Jesus, vigiai e orai. Não é mesmo, Sandra? Você pode complementar? Pois é, Jô. É isso mesmo. Existe, dentro de nós ainda essa questão da violência, dos nossos pensamentos não observados, não vigiados. E muitas das vezes a gente sai de casa, não faz uma prece e está exposto, a receber essas propostas negativas, porque ainda habita em nós a violência. E a gente precisa estar sempre atento para o que nos chega e como é que nós vamos reagir diante disso. E em vista disso, nós vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo que fala muito bem sobre isso. Diz uma lenda dos índios Cherokee que há 2 lobos dentro de nós. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor dele e não se ofende quando não se teve intenção de ofender. Ele só lutará quando for certo fazer isso e de maneira correta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. Mesmo as pequeninas coisas o lançam num ataque de ira. Ele briga com todos o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar, porque a sua raiva e o seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com estes 2 lobos, pois ambos tentam dominar o meu espírito. Mas qual deles vencerá? Aquele que eu alimento. Vídeo, gostaram? Muito bem. Então nós vamos lançar a seguinte pergunta: qual desses 2 lobos eu tenho alimentado mais? Como eu reajo diante de determinadas situações? Perco a calma com facilidade? Me irrito muito facilmente? Como eu reajo diante de situações adversas no dia a dia? E aí, Jô, o que você acha? Qual desses 2 lobos eu devo alimentar? Bem, precisamos alimentar o lobo bom, aquele que conserva em seu coração a harmonia, que não ofende e que não se ofende com as ofensas sofridas. Entendermos melhor a proposta do encontro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre violência, entender melhor o significado da palavra. E ela significa o seguinte: usar a agressividade de forma intencional, excessiva, para ameaçar e cometer algum ato que resulte
em acidente, morte ou trauma psicológico. Isso está no dicionário online em português, tá, gente? Mas intencional, o que significa? Intencional quer dizer que é feito de propósito, por querer, intencionado, proposital, deliberado. Em outras palavras, usamos usamos os nossos instintos, né, para realizar um ato agressivo, mesmo sendo pensado. Ou seja, a gente pensa, a gente sabe que aquilo é agressivo, a gente sabe que aquilo não é bom, mas a gente faz, passa pelo nosso raciocínio, mas a gente faz assim mesmo, né? Jô, minha amiga, será que a nossa natureza é violenta? Na pergunta 114 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os próprios espíritos que se melhoram. Resposta dos espíritos: os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Kardec, não satisfeito, fez outra pergunta, a pergunta 115. Dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Bem, agora pergunto: qual é a origem da violência e o desenvolvimento, segundo o pensamento de Joana de Ângeles? Vamos assistir ao vídeo, depois voltamos. Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, capítulo 10, Violência. Dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se-lhe as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal. Quando crescem recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência na fase humana e avançando para as conquistas da intuição que se dá no período angélico. Em face das centenas de milhões de anos, transitando nas experiências rudimentares, transfere naturalmente de uma fase para outra as conquistas logradas, ampliando as possibilidades de desenvolvimento na imediata, em que supera os impositivos anteriores para esculpir as novas aquisições. É natural que a criatura humana seja dirigida pelas suas paixões. Enquanto nela prevalecem os remanescentes ancestrais do processo evolutivo, não conseguindo aquilo a que aspira de uma forma pacífica, apela para a violência. O princípio inteligente começa sua trajetória evolutiva no reino mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, até chegar ao hominal. E em cada um desses reinos, o princípio inteligente adquire características relativas ao elemento em questão, características essas necessárias à sua evolução, ou seja, em cada ciclo, ele assimila algo importante que vai carregar consigo para a fase seguinte e o acompanhará em toda a sua trajetória evolutiva. Na fase do mineral, o princípio inteligente desenvolve as características, as habilidades de aglutinação,
de atração, força de atração, magnetismo em si. Na fase vegetal, o princípio desenvolve a característica da sensibilidade. Quando chega no reino animal, aflora os instintos. E tudo é luta nessa fase. Luta pela sobrevivência, luta pela preservação da espécie, luta pelo território, luta pelo alimento, é luta constante. E o princípio inteligente precisa dar conta de tudo isso, porque ele precisa sobreviver, se preservar para poder passar para a fase seguinte, que é quando chegamos no reino hominal. Já no reino hominal, esse princípio inteligente que vem trazendo consigo as características dos reinos anteriores, desenvolve a consciência, o pensamento constante, o que lhe dá a condição de aprender a fazer escolhas. E ele vai fazendo escolhas cada vez melhores. Tem-se aí o início do livre-arbítrio. Mas ele vai carregando consigo as heranças atávicas de todas as fases pelas quais ele passou anteriormente. Após os estudos realizados até agora, eu pergunto: onde está a origem da violência? Está na gênese do egoísmo. Daí deriva a origem de todo o mal. E então, minha amiga Jo, será que há cura para esse vício denominado egoísmo? Certamente que sim. Vamos ver o que os espíritos nos dizem na questão 917 do Livro dos Espíritos. Vou pedir licença e vou ler aqui para vocês. Qual o meio de destruir seu egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo se assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Viu, Jô? Tem cura sim. Além disso, Jô, a gente só chegará a ela, a cura, cortando o mal pela raiz, isto é, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, é a chave para o nosso progresso moral. Bem, pessoal, chegamos ao final do primeiro momento de nosso encontro e vimos que a cura do nosso egoísmo poderá ser demorada, porque as causas são inúmeras, mas não é impossível, certo? Permaneçam ligadinhos para a continuidade do nosso encontro. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Jô. Mas não acabou, não. Fiquem aí, porque agora nós vamos para o segundo momento com a nossa amiga Tereza Cristina. Tenham um ótimo dia. Continuem os estudos. Oi, Sandra. Obrigada.
Oi, gente! No nosso primeiro momento, nós conversamos sobre a violência e a delinquência e descobrimos que esses males que afligem a humanidade são frutos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Eu gostaria de sugerir a vocês para a gente pensar mais um pouco sobre isso, enquanto a Mariana, o Vinícius e o Hugo trazem a impressão deles sobre esses assuntos. Tá ok? Quando você ouve a palavra delinquente, o que vem à sua cabeça? Na minha cabeça vem uma pessoa que infringe leis pré-estabelecidas, uma pessoa que infringe as leis morais, um infrator, melhor dizendo. Ouve a palavra delinquente, o que vem na sua cabeça? Cara, não é comum eu ficar pensando nessa palavra, então não tá no meu dia a dia, como falar, sei lá, pai, mãe, mas agora o que vem são coisas ruins. Uma pessoa que faz, sei lá, uma maldade, não é uma pessoa de bom coração, vamos dizer assim. E inclusive hoje eu tive minha primeira aula de ED e teve algumas pessoas que invadiram essa aula. Então eu acharia que essas pessoas foram delinquentes. Elas agiram de uma forma que eu julgaria elas como delinquentes. Então o que vem na minha cabeça é essa pessoa não se comportar de uma forma adequada, se comportar de uma forma errada. Então delinquente não seria uma coisa boa, seria uma coisa ruim. É isso que eu tenho a dizer. Bom estudo. Bom, quando eu ouço a palavra delinquente, eu penso no indivíduo que está agindo de forma contrária a um conjunto de regras, a um conjunto de leis, de uma forma contrária ao que se espera para que a sociedade caminhe da melhor forma, para que a sociedade tenha harmonia, para que as pessoas se entendam, para que todos estejam bem, para a segurança de todos e para a própria bem-estar, para o próprio bem do indivíduo. Né? Se o indivíduo quebra, se o indivíduo foge a esses acordos que a gente entendeu que são coisas boas, que a gente precisa deles, o indivíduo ele próprio constrói sofrimento e ele próprio sofre com esse comportamento. Então é mais ou menos isso que eu penso quando eu ouço a palavra delinquente, beleza? Oi, gente. Eu não sei quanto a vocês, mas me veio à mente que a maioria das vezes nós agimos e pensamos como se a violência e a delinquência que afugenta a sociedade está apenas no infrator, né? E a doutrina espírita, através de Joana de Ângeles, nos fala que esse delinquente não é só aquele infrator que comete delitos como a sociedade coloca. Ela nos traz mais informações. Joana nos diz que esse infrator é um espírito enfermo, que traz dificuldades nos seus scripts, que traz dificuldades internas suas, de outros momentos anteriores, de outras encarnações. E que justamente essas dificuldades, essas questões mal resolvidas, não bem elaboradas, é que nos levam, ou que leva o infrator a cometer delitos. E nós também não trazemos muitas dificuldades do passado? Então, Joana de Ângeles, no prefácio do livro Conflitos Existenciais, nos diz que há uma herança atávica e que essa herança
procede das reencarnações anteriores, que imprime em nós, espíritos, as nossas necessidades e as nossas realizações, facultando-nos o avanço progressivo cada vez que uma dessas etapas do processo de crescimento é vencida. E ela nos diz mais, que na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, surgindo como necessidade de reparação, a fim de fornecer ao espírito novas aquisições sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Isso aí é muito bom, né? Porque nos faz pensar que nós temos dificuldade sim, mas que nós temos condições de vencer essas dificuldades e que as estamos vencendo, graças ao amparo espiritual e graças ao nosso bom uso do livre-arbítrio. E nisso a doutrina espírita nos auxilia muito, porque ela nos esclarece acerca de quem nós somos, nos esclarece acerca de quem é o nosso Criador, que é um Deus bom, Pai, justo, misericordioso e amorosíssimo, e nos esclarece que nós fazemos as nossas escolhas, né? E que à medida que a gente vai melhorando essas escolhas, a gente vai traçando um novo presente e um novo futuro para nós, né? Nos desvinculando dessas amarras, né, do passado, né? Dessas amarras que não foram bem resolvidas, né? Para nos aproximarmos ainda mais do pensamento de Joana de Ângeles, entender o que essa benfeitora tem a nos ensinar, eu peço licença de vocês e eu vou ler alguns trechos de textos dela que fala sobre essa temática violência e delinquência. No texto Pena de Morte do livro Após a Tempestade, ela nos fala assim: em cada criminoso vige um alienado necessitando de assistência competente, de modo a reorganizar as paisagens íntimas por meio de terapêutica especializada, a fim de se tornar um cidadão útil a si mesmo e à comunidade onde se encontra situado pelos impositivos da vida. Ao invés da preocupação de matar, encontrar recursos para estimular a vida. Educar, reeducar são impositivos inadiáveis, punir não. Ou seja, ela fala que esse espírito tem dificuldades, mas pela misericórdia de Deus, ele vem sendo colocado no local certo, na família certa, na comunidade certa, mas que essa família, essa comunidade tem que usar uma terapêutica correta, tem que estimular, tem que amparar, tem que fortalecer para que ele aprenda a ser útil para ele e para a comunidade onde ele está inserido. No texto intitulado Violência, do livro Conflitos Existenciais, ela nos fala assim: a psicoterapia é de considerável utilidade em pacientes vítimas da violência. O paciente necessita da verdadeira contributo de afetividade na família, a fim de reencontrar a autoconfiança e desenvolver a autoestima profundamente desorganizada. E quem são esses pacientes? Todos nós, quem agride e quem é agredido. Porque quem agride está adoecido. E quem é agredido também se torna adoecido, né? E para concluir esse nosso segundo momento, Joana nos fala que tanto nós como aqueles ditos delinquentes e infratores somos espíritos enfermos e ainda temos muita agressividade e violência dentro de nós. A única forma de mudarmos isso é vencendo a nós mesmos. E isso só vai acontecer quando nós usarmos a terapêutica do amor. O amor nos auxilia e a partir da transformação que ele faz em nós, nós aprendemos a auxiliar o outro. Mas para concluir isso com o pensamento dela, eu vou ler um texto
do livro SOS Família, que se fala frutos da delinquência. E ela nos diz assim: diante, no entanto, de delinquentes de tal jaz, tenta o amor fraternal, revidando-lhe a impiedade com uma onda positiva de que o amor se faz portador. Aí olha a chamada dela pra gente agora. No entanto, se o amor ainda não domina os teus sentimentos, ou seja, somos iguais, né? A ponto de facultar-te a reação não agressiva, não julgar, não querer que morra, não achar que aquele ser é um ser desprezível, unge-te de compaixão, e a piedade diluirá a violência que te assoma, ou seja, aquele mal-estar que gera dentro da gente, alcançando, ou seja, com a piedade, aquilo vai ser diluído dentro de nós, e aí nós vamos alcançar o infrator que nos fere, apagando as marcas de mágoa que existem dentro dele, né? E que teimam por esculpir no íntimo dele um desejo de desforço, ou seja, um desejo de vingança. Ou seja, se nós não mudarmos o nosso sentimento e usarmos a terapêutica do amor, nós não nos curamos e nem ajudamos os nossos irmãos a se curarem também. E agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Jurema, que vai trazer a parte final do nosso encontro de hoje. Muito obrigado, gente. Foi muito bom estar com vocês nessa manhã. Que Deus os abençoe e que Joana cada vez nos inspire e nos intue cada vez mais. Beijos. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Hugo e agora a gente vai fazer um quiz de revisão daquilo que a gente estudou e discutiu na manhã de hoje. Beleza? Pode ser? Vamos lá? Vamos de cara aqui para pergunta 1. De onde se origina a delinquência? Alternativa A diz que se origina do estado da imperfeição espiritual. Alternativa B, das condições morais das famílias abastadas. Ou seja, será que tem alguma coisa a ver? As famílias abastadas, aquelas que têm muito recurso, elas têm uma conduta moral que facilita que as pessoas se tornem delinquentes? Letra C. Mestres educadores imaturos e não habilitados. Quer dizer, aqueles professores. Será que a delinquência é causada por professores que não sabem educar os seus alunos? Ou a letra D. Falência das implicações morais e da ética religiosa do passado. Ou seja, a causa da delinquência está lá no passado, lá longe, e não souberam educar moralmente os indivíduos e agora a gente está vendo isso tudo acontecer. Qual que é a alternativa correta? A alternativa correta, letra A, do estado da imperfeição espiritual. Show de bola? Tranquilo? Vamos para a próxima? Como educar um espírito que apresenta um comportamento agressivo? Pela educação intelectual, aquela que a gente tem lá na escola. Pela disciplina rigorosa, quer dizer, muito rigor, muita dureza na educação. Pela disciplina da educação nobre, na finalidade de corrigir e criar hábitos salutares, ou seja, educando o indivíduo para que ele, ao mesmo tempo que consiga corrigir os maus hábitos, ele possa criar bons hábitos, hábitos salutares? Ou será que é deixando exercer o seu livre-arbítrio? Ou seja, deixa esse espírito que apresenta um comportamento agressivo, deixa ele livre fazendo as suas próprias escolhas que ele próprio vai se educar. Qual que é a melhor forma da gente educar esse espírito? Alternativa correta, letra C. Pela disciplina da educação nobre, na finalidade de corrigir e criar hábitos salutares. Beleza? Tranquilão? Vamos para a próxima?
Como conseguir abrandar os impulsos violentos? Essa pergunta é boa. Será que é pelas leituras saudáveis? Será que é pelo recurso da prece? Será que é pelas leituras saudáveis e pelo recurso da prece? Ou será que é pela vontade, pelo recurso da prece e pelas leituras saudáveis? O que você acha? Resposta certa, letra D, claro. Leituras saudáveis são boas, mas somente elas pode melhorar. Recurso da prece é bom, somente a prece pode melhorar. Que tal pela vontade, pelo recurso da prece e pelas leituras saudáveis? Tudo isso conjunto agindo para conseguir abrandar os impulsos violentos. Tranquilo? Beleza? Então, galera, valeu estar com vocês aí. Um grande abraço a todos. Se cuidem e a gente se vê. Olá, bom dia! Eu sou Jurema Marques, evangelizadora do Celdinho. Obrigado, Tereza Cristina, pelo carinho, viu? Agora vamos iniciar o terceiro momento do encontro de Joana de Ângeles. Precisamos fechar esse terceiro momento com chave de ouro, né não? Porque tivemos uma manhã proveitosa e com muito aprendizado. Legal, galera jovem, espero que vocês estejam gostando. O nosso objetivo é considerar a educação moral fundamental para a prevenção da delinquência e a violência. E vamos ver isso agora nesse terceiro momento, ok? Vamos continuar então o nosso estudo, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a terapêutica nos ensinou Jesus para a construção da paz em nós? Vocês sabem? Mas não respondam agora não, jovens. Vamos primeiro ouvir uma sensibilização. É uma música. A música é Livre para Voar, da nossa querida evangelizadora Cláudia Assis. Vamos lá? Vamos ouvir a música da Claudinha? Meus pensamentos já voam, Jesus. Meus sentimentos ecoam, Jesus. Por tanto amar, quero teus passos seguir. Tuas pegadas já posso sentir. Livre, livre, livre pra voar, voar. Livre, livre, livre para amar, amar. Livre, livre, livre pra voar, voar. Livre, livre, livre para amar, amar, amar. A lei de liberdade une toda a humanidade pela lei de amor, pela lei de amor, pela lei de amor. Pensamentos já voam, Jesus. Meus sentimentos ecoam, Jesus. Por tanto amar, quero teus passos seguir. Tuas pegadas já posso sentir. Livre, livre, livre pra voar, voar. Livre, livre, livre para amar, amar. Livre, livre, livre pra voar, voar. Livre, livre, livre para amar, amar, amar. A lei de liberdade une toda a humanidade pela lei de amor, pela lei de amor, pela lei de amor. E aí, vocês gostaram da música? Muito linda, né? Mas agora precisamos responder a nossa pergunta. Qual a terapêutica nos ensinou Jesus para a construção da paz em nós? É a educação moral. Acertou quem falou que é a educação moral. Não é essa educação que recebemos na escola intelectual, mas é a educação que é passada pelos nossos educadores, que são os nossos pais. Mas pode também ser os nossos avós, os nossos tios, a nossa madrinha. É aquele que está responsável pela educação dos jovens e dos adolescentes.
sabemos, né, que a educação moral é muito importante e ela deve ter início lá no início da infância, em criança, porque Joana fala pra gente para não deixar criar raiz as más tendências que muitas vezes a criança traz de sua vida pretérita. Então, quanto mais cedo iniciar a educação moral, mais fácil para corrigir. E aí a criança pode seguir um bom caminho, ser uma criança do bem, pensar sempre em fazer as melhores escolhas. Quando chegar na adolescência, é bem mais fácil para continuar esse processo educativo. Então, é importante não deixar criar raiz. Mostrou a má tendência, precisa se corrigir na hora. Então, o adolescente, quando está apresentando problema e que os pais chamam a atenção, não fiquem aborrecidos, jovem nem adolescente. Os pais querem o melhor para cada um de vocês, porque são eles os responsáveis por essa educação moral que vocês necessitam receber. E aí, galera, vocês estão gostando? Agora, chegou um momento especial. Nós vamos ouvir um caso, a narração de um caso. O nome é Juventude e Família. Esse caso pode acontecer com qualquer adolescente, qualquer jovem, de qualquer lugar. Então vamos ouvir a narração desse caso? Vem comigo! Juventude e Família. Os pais acordavam àquela hora, 9 da manhã. Ambiente confortável. A família levava a vida de rico. Mesa bem posta, com sucos, frutas, geleias, bolos, queijos e presunto. Só o casal fazia a refeição à mesa. A garota Paloma nem apareceu. Dormia, assim como o irmão mais velho. Uma caravana de espíritos de luz vieram socorrer a jovem. Percebendo a presença deles, um espírito mal encarado que estava à porta do quarto da menina falou para eles: Paloma dorme e velo seus sonhos. Paloma continuava dormindo e junto a ela encontrava-se 2 espíritos do sexo feminino, fantasiados. Não podemos dizer que seus trajes eram roupas de gente normal. Uma saia sobre a outra, várias blusas, tudo de péssimo aspecto. Paloma também estava vestida muito estranhamente. Nem a roupa de dormir havia colocado. Tão doidona se encontrava. Nos seus 14 anos, Paloma levava a vida sexual intensa e experimentava todo tipo de droga. E o pior, seus pais nada percebiam, ou melhor, não queriam preocupar-se, julgavam que era coisa da adolescência. Tomás, um dos espíritos da caravana, ministrou um passe em Paloma, que acordou e percebeu a presença de Luiz Sérgio, outro espírito que fazia parte da caravana. Aí gritou bem alto. Todos os empregados da casa correram para ajudá-la. Tomás continuou em prece. A correr os pais e Paloma, completamente drogada, continuava a me ver. Apavorada, julgando que eu fosse um fantasma, gritava como louca. Por mais que os empregados tentassem acalmá-la, continuava furiosa. Nesse momento, o pai percebeu que a sua criança estava drogada. Chamou um amigo médico e este assustou-se com a violência da droga no organismo da jovem. Ela insistia em dizer que fora vítima de uma alucinação. Descrevia-me, dizendo que via um espírito. Mas ninguém acreditava. Não queriam nada com a espiritualidade. O materialismo era o ar daquela família. O resultado é que Paloma seria socorrida. Psicólogo, desintoxicação em clínica especializada. Está ótimo, bem, Luiz? Por que não se materializa sempre? Perguntou Luanda. Não brinca, Luanda. Ela que captou minha imagem. Faixa vibratória, meu amigo. Todos riram e saíram. Texto retirado do livro Cascata de Luz, autora Irene P. Machado. Pelo Espírito Luiz Sérgio, lição 21, Juventude em Família. E aí, turminha? Vocês gostaram do caso? Muito bom, né? Bastante interessante esse caso. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês.
É possível educar um espírito que apresenta um comportamento agressivo? Claro que sim, né? É só dar limite, dar uma boa educação moral. Precisa se cortar o mal pela raiz, não é isso? Vamos lembrar um pouquinho do nosso caso. A Paloma, ela só tinha 14 anos de idade e tinha uma vida totalmente, né? Usava droga, chegava tarde, usava qualquer roupa, não chegava cedo em casa, não se alimentava com seus familiares. Qual era a preocupação da família da Paloma? Apenas com a questão material. Eles não se preocupavam com a questão espiritual. Então, quando perceberam, a Paloma já estava doente de tanta droga que a Paloma usou. Então, o que faltou a Paloma? Faltou essa educação moral, que é tão importante desde a criança até o jovem, essa educação moral. Então, vamos continuar as nossas perguntas. É possível prevenir a delinquência e a violência? É possível, sim. Os pais, né, os educadores, precisam estar trazendo este amor baseado na doutrina de Jesus, para que eles possam dar os exemplos, trazer as informações importantes que possam ajudar o seu jovem, seu adolescente ou até mesmo a sua criança a formar ou transformar a sua conduta. Então, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Logo, precisamos criar hábitos salutares, hábitos saudáveis. Então, jovem, vocês precisam ter hábitos saudáveis. Então, essa educação moral é primordial na vida de vocês. Então, os pais precisam ter um diálogo franco, um diálogo tranquilo, precisa usar de calma, de paciência, ter muito amor. Logo, os pais precisam estar também moralizados, porque para eles darem um exemplo, eles precisam estar moralizados também. Então, não precisa falar com austeridade, não precisa gritar. Agora, precisa de muita boa vontade e uma boa dose de paciência, porque essa educação moral é que vai tornar o jovem, que é o nosso futuro, um homem de bem. Dando continuidade, vamos a mais uma pergunta. De que maneira a doutrina espírita pode contribuir para a erradicação da violência? Como é importante a doutrina espírita, né? Ela pode contribuir através da oração, da meditação, do Evangelho de Jesus e dos diálogos fraternos, dos ensinamentos de Jesus. Isso tudo nós aprendemos na casa espírita, porque a casa espírita é que vai ajudar nessa nossa insegurança, no nosso dia a dia, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E os jovens, quando têm o contrato com a doutrina espírita, ele se chega mais próximo de Jesus, aprende que não está sozinho, que ele tem um guia espiritual que o acompanha, que sabe que Jesus é irmão e que Deus é Pai. Então aproxima o jovem mais próximo de Deus. Então é muito importante essa contribuição da doutrina espírita. E o jovem tem a evangelização, ele tem o CODEJOV, que é o ensino da doutrina espírita para jovem. Várias atividades que ele pode desenvolver dentro da casa espírita, que vai ajudar nessa educação moral, mas baseada na lei de Deus trazida pelo nosso irmão maior Jesus. Então vamos lá. Qual a terapêutica nos ensinou Jesus para a construção da paz em nós? O amor, essa centelha divina que todos nós possuímos no nosso coração. E por pior que o homem seja, ele tem amor por um objeto, por um ser, por uma pessoa, por um animal, por qualquer coisa. Sempre tem alguém que tem amor por alguma coisa ou por alguém. Então nós já temos essa centelha divina dentro de nós. Nós precisamos fazer com que essa centelha divina seja trabalhada.
Então, jovens, vocês precisam dessa educação moral, vocês precisam dessa religiosidade, vocês precisam desse contato com a doutrina espírita. Vocês que hoje frequentam o Celdinho, que participam da evangelização, dos estudos doutrinários, como é importante. Então, quando a mamãe falar, o papai falar, olha só, vamos para a evangelização, não vai para a noitada não, dorme cedo para ir para a evangelização. É porque, na realidade, eles querem o melhor para cada um de vocês. E é através da doutrina espírita é que nós podemos nos moralizar, é que nós podemos progredir. Porque somos espíritos imortais. E precisamos um dia chegar à perfeição. Somos irmãos de Jesus e filhos de um único Pai, que é Deus. Jesus não é perfeito? Então, nós temos esta oportunidade de sermos um dia perfeito. Vai depender de cada um de nós e das nossas escolhas. Então, estar dentro de uma doutrina espírita, estudando na evangelização, participando dos estudos, só tem a nos ajudar enquanto jovem. Então fica a dica para vocês, não deixem de frequentar o Celdinho, não deixem de frequentar a Casa Espírita, não deixem de frequentar a evangelização, porque ela vai estar colaborando bastante com essa educação moral que todos vocês recebem dentro de casa. Que bom, né? Quanta informação nessa manhã. Quanta coisa para vocês jovens refletirem. Mas se a gente pudesse, ficava a manhã toda aqui conversando com todos vocês, porque é bom demais trabalhar na evangelização. Mas precisamos concluir o nosso estudo. E a gente conclui dizendo que a família tem um papel primordial na educação moral dos espíritos, que constituem a constelação familiar. Pois nos exemplos de retidão e fortalecimento dos laços fraternais, de afeto se encontra a psicoterapia preventiva e curativa da violência. Ademais, a religiosidade é fundamental, porque promove a busca de Deus, gerando harmonia, equilíbrio e paz espiritual. Então, jovem, eu desejo a todos vocês muita paz, muito equilíbrio, mas que vocês aceitem com muito amor essa educação moral que é transmitida pelos responsáveis de vocês. Não banalizem essa educação, porque é primordial para que vocês possam amanhã ser um homem de bem. Um grande beijo a todos vocês e a gente encerra aqui o nosso encontro de Joana de Ângeles. Bye, bye e até o ano que vem! Agora vamos agradecer, né? Depois dessa manhã tão importante, tão maravilhosa, de tantas reflexões, de tanto estudo, de tanto aprendizado, vamos agradecer por esta oportunidade. Então vamos dizer, querido Mestre Jesus, amado amigo, irmão, médico de nossas almas, muito obrigado por esta manhã, por esse encontro de Joana de Ângeles, que muito nos trouxe esclarecimento, aprendizado e muitas reflexões. Que possamos, Senhor Jesus, levar e transmitir aos nossos amigos tudo o que aprendemos aqui nesta manhã de hoje. E que possamos, no ano que vem, estarmos juntos novamente para mais esse encontro, para mais o encontro de Joana de Ângeles. E que possamos levar esse aprendizado para o resto de nossas vidas. Então, que seja em nome da nossa patronessa, Joana de Ângeles, em seu nome, Senhor Jesus, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o encontro espírita sobre vida e obra de Joana de Ângeles na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos recitar um poema de Maria Dolores. A família universal. Alma irmã, alma querida, nunca desista da vida. A violência do bruto um dia finda. Jesus nos descortina o amor na senda justa do labor. Esperança, coragem, estamos na terra de romagem. E a luz está às trevas a romper. Tenha certeza que tu vais vencer. A paz virá num novo alvorecer. Pois depois dessa vida
ainda irás viver. O amor é o remédio das almas sofridas, que de suas crisálidas combalidas voam livres de tanto agradecer. Jesus nos descortina o amor na senda justa do labor. A paz surgirá num novo alvorecer. O amor é o remédio para as almas sofridas, que de suas crisálidas combalidas voam livre de tanto agradecer.